BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Olá, minha gente, hoje começa mais um podcast e dessa vez falaremos sobre família. E temos conosco Ionara Rocha, que dispensa a apresentação, né, Ionara? Oi, Edson, tudo bem, gente? É bom estar aqui. E Luíde Rocha, que todo mundo conhece aí dos nossos outros podcasts também. Luíde, muito obrigado por participar de mais um BSS Cast. Prazer é todo meu, Edson. Então, Ionara, vamos falar de família nesses tempos atuais, né? Que tá todo mundo sem saber que caminho tomar. E o que você passa pra gente? Bom, Edson, na doutrina espírita, né, Kardec é muito claro quando ele fala da importância da família, né? Não necessariamente um homem e uma mulher, mas pode ser 2 homens, 2 mulheres, pode ser crianças adotadas. Existem vários modelos de família dentro da sociedade que são completamente aceitáveis, né? Agora, o problema maior que nós estamos vendo é uma dificuldade que as pessoas estão tendo de uma convivência, né? As pessoas não conseguem mais conviver e está havendo problemas de convivência sérios, né? Da convivência entre os casais, os cônjuges, e ainda está tendo problema de relacionamento com os filhos. Com isso tudo, a estrutura da família, que é tão importante, começa a desabar. E o grande número de famílias que acabam se desfazendo, né, isso tem também um efeito dentro da comunidade, dentro da sociedade, mas principalmente dentro do nível de evolução espiritual de cada um de nós e de todos os membros da família. Então, aprender a ter uma família, conseguir manter uma família saudável, é também uma conquista evolutiva. Tanto é que os espíritos nos dizem que se tirássemos o casamento, né, da nossa vida, nós poderíamos retornar à idade selvagem, né? Então a gente tem que, como espírita, procurar entender o que essa célula familiar representa, primeiramente dentro da evolução espiritual de cada um. Somos o quê? Uma família são o quê? Companheiros de jornadas. Nós temos ali um marido ou uma mulher, ou um companheiro ou companheira, e ela já traz uma bagagem. Pode ter sido um casamento que foi programado para a espiritualidade ou não. Existem vários casamentos que não são programados e podem ser que dá certo, e existem vários casamentos programados que também não dão certo. Então, nós temos que parar de focar só nesse aspecto, quando a gente fala em termos de família, dentro do espiritismo, dentro da doutrina, para deixar de focar nesses contextos e focar no mais importante, que é o quanto você pode evoluir espiritualmente, moralmente, dentro do contexto familiar. Do que você pode se beneficiar, tá? Então, Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a explicação de família. São pessoas que se encarnam, né, numa família, vindo de uma jornada juntos, que tem alguma simpatia a alguns dos membros da família, e também tem famílias que, né, pessoas que se encarnam juntos em família que não tem nenhuma relação simpática ou antipática desses componentes da família. Em reencarnação passada. Em reencarnações passadas. São extremamente estranhos. Então, né, a gente está falando aqui da família e o espiritismo, isso traz para a gente um conhecimento de muita importância, porque se nós estamos dentro de uma família,
temos ali 4 ou 5 pessoas. Nós sabemos que nós temos uma afinidade com um, mas não temos afinidade com 2 e 3. A gente já tem que ver, pelo estudo do Espiritismo, pelas palavras aqui do Evangelho, que a nossa direção é de criar aquela simpatia junto àqueles que nós não temos essa afinidade tão grande. Então, o que acontece hoje em dia dentro da família espírita, também é uma grande falta de conhecimento da doutrina espírita, desse grande ensinamento que eles nos trazem sobre a família. Não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no Livro dos Espíritos. Se nós estudamos vidas passadas, se nós estudamos a doutrina espírita, nós temos que levar em conta a nossa família como seres, espíritos imortais que estão vindo de grandes jornadas como nós. Temos de parar de olhar somente o agora. Todos nós temos uma bagagem, né? Todos nós estamos trazendo virtudes, também não trazemos grandes virtudes conosco também. Todo mundo está trazendo coisas que devem ser trabalhadas, e dentro da família é o lugar mais apropriado para que isso aconteça. E a gente no Centro Espírita, a gente está procurando enfatizar muito a evangelização das crianças dentro do Centro Espírita. A evangelização do conhecimento da doutrina espírita, a evangelização moral da criança com os pais. Porque, na maioria das vezes, os pais trabalham em trabalhos no centro, assistem palestras, fazem parte de cursos, fazem parte de seminários, mas as crianças não têm a quantidade de informação que os adultos têm. E eles têm condição de assimilar o mesmo tanto de informação que o adulto tem. Só que, quando a gente vai no centro, a evangelização, a maioria das vezes, as crianças estão mais lá para brincadeiras, para serem olhadas por um adulto enquanto os pais estão assistindo a palestra. E não deve ser desse jeito. Elas devem ser educadas como nós estamos sendo educadas dentro da doutrina espírita. Isso é bem colocado, né? A questão da evangelização é muito importante, até porque os pais às vezes se acham no direito de achar que a criança ela pode escolher, né, a religião dela. Então, se ela pode escolher a religião, ela também pode escolher se ela quer ir para a escola ou não. Ou seja, por que um pai ou uma mãe não deixam de levar o seu filho na escola? Porque eles sabem que a criança não tem capacidade ainda para escolher, tomar uma decisão dessa da vida. Se você perguntar para a grande maioria das crianças se elas gostam de ir na escola, a grande maioria das crianças vão dizer que não gostam de ir para a escola. Mas eu não entendo, né? Isso é um questionamento que nós temos que fazer. Então, como que uma criança que não é capaz de responder por si, se ela quer ir na escola ou não, ela é capaz de escolher qual tipo de religião que ela vai ter, ou de escolher se ela quer ir ao centro ou não? Porque a sociedade hoje não vê a religião, a educação moral como uma coisa importante, como uma parte importante da educação da criança. E existem vários estudos para dizer isso, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país das pesquisas, nós vemos que comprovadamente uma grande chance de que se os seus filhos frequentaram algum tipo de igreja, né? E eles são interessantes que eles fazem assim, aqueles que frequentam de vez em quando, aqueles que frequentam 2 vezes por mês e aqueles que frequentam toda semana. E a probabilidade de as pessoas se perderem com drogas, com prostituição, para aqueles que vão à igreja são muito menores. Porém, tem uma coisa interessante, que é aqueles que vão toda semana. Os maiores resultados são para aquelas crianças que frequentam qualquer instituição religiosa toda a semana. Porque a criança precisa do quê? Dessa rotina. Se você leva o seu filho uma vez ou outra para o centro, é completamente diferente. O impacto na vida deles não é tão grande como uma criança que é
criada dentro do centro espírita, todos os dias, uma vez por semana pelo menos, e pelo menos que vá à evangelização. Agora, os pais sempre dizem para mim, Ionara, mas o meu filho não quer vir, não gosta de vir. Esse aí é um outro problema que nós temos. Ele não gosta de vir porque muitas vezes na evangelização é puxado dele que ele faça um trabalho, que ele escreva uma redação. E criança não gosta de trabalho, não gosta de estar fazendo alguma coisa, né? Eles são meio preguiçosos com relação a isso. Então, por isso que eles não querem vir porque não é brincadeira na grande maioria dos centros que tem uma evangelização espírita correta, que tem uma evangelização de espírita dentro dos padrões, né, vamos dizer, do conhecimento espírita, com temas relacionados à discussão espírita, eles vão ser puxados, vão ser conversados, vão ser debatidos, às vezes vão ser pedido para que a criança faça algum tipo de atividade, e isso as crianças não gostam. A mesma coisa de não gostar de ir para a escola. Então, se nós temos isso, que as nossas crianças, que é importante uma educação moral, que é importante ela ter um conhecimento do evangelho, que é importante ela ter um conhecimento da doutrina espírita, essa responsabilidade ela é 100% dos pais e não das crianças para escolherem, né? Sim, a maioria dos pais, né, eles querem ter um ser humano estudado, que ele possa ter um futuro financeiro assegurado, mas ninguém está pensando no futuro moral da criança, que ele seja uma pessoa de bem, que ele seja uma pessoa de caráter, que ele seja uma pessoa... Sempre é assim, se você não for para a escola, você não vai ter um bom emprego. Se você não for para a escola, você não vai ter dinheiro. Se for isso, você vai virar mendigo na rua. Esses são os comentários dos pais. Engraçado, e é tão interessante a gente notar desses comentários vindo de pais espíritas, que incentivam, o que nós sabemos é que a doutrina espírita, ela nos diz que nós somos espíritos imortais passando por uma jornada evolutiva, e os pais espíritas com o mesmo comportamento dos pais lá fora, os pais que não têm religião, os pais que não reconhecem a importância da evolução daquele espírito. Aí os pais espíritas com o mesmo tipo de comportamento, sendo que os pais espíritas têm uma visão completamente muito mais ampliada do que aquele que não é espírita. E aí o pai espírita entra na onda da sociedade. O que vale é só você ganhar dinheiro. Isso é importante também. Mas o maior tesouro, a maior herança que você pode deixar para o seu filho é a herança moral. Exatamente. E eu falo isso, eu tenho experiência nisso, porque hoje, depois de adulto, casado, meus filhos já grandes, eu agradeço demais a minha mãe por ter insistido comigo dentro da evangelização espírita, dentro da mocidade espírita e dentro das palestras espíritas. Foi a maior herança que a minha mãe me deixou, foi a doutrina espírita hoje, como homem. E a gente vê, às vezes eles chegam para mim, voltando ao que a Ionara falou, mas meu filho não quer vir. E a resposta que eu dou para os pais, eu sei, mudou as partes dentro de casa? O filho agora virou o pai e o pai virou o filho? Entendeu? Então, eles querem fazer da relação de pai e mãe entre os filhos uma relação muito democrática. E as crianças ainda não têm condição de absorver toda essa liberdade. Nós, como os pais, precisamos, às vezes, ser um pouquinho mais duro, porque a gente sabe o que é bom para eles. Não sabe? Se a gente vai no centro espírita como adulto, a gente está indo por quê? Porque a gente sabe que é bom para a gente. Por que não para eles? E aí entra a questão também do comportamento do espírita dentro da família em si, né? Que o espírita, ele não tem que ser só espírita dentro da casa espírita, né? O maior exemplo, a maior divulgação da doutrina espírita é você ser uma pessoa de um caráter e de uma forma de viver diferente das outras pessoas. Senão o espiritismo não está transformando a sua vida.
Se você vive a sua vida igualzinho ao seu vizinho, que não é espírita, o que é que o espiritismo está fazendo na sua vida? Em termos de você ou fazer um trabalho voluntário no bem, ou você ter uma família onde o amor, a harmonia reina também. Claro que vai haver discussão, vai haver problemas, mas, ou seja, você tem que trazer a doutrina espírita como uma filosofia de vida que vai transformar a sua vida. E logicamente, essa transformação ela vai começar no seio da família, porque senão ela não é real. Se a sua transformação não começar dentro da família, ela é uma transformação apenas baseada nas questões do orgulho e da vaidade, de demonstrar para os outros lá fora. Se você quer saber realmente quem é uma pessoa, você tem que perguntar para o marido, para a mulher, para os filhos. Eles sim sabem quem é a pessoa que está dentro de casa. Lá fora a gente pode colocar uma máscara, né? E como o Luiz estava falando, tá na moda isso agora, né? Até um psiquiatra brasileiro, ele estava escrevendo um artigo e ele fala da questão da doença familiar em relação aos filhos. Que antigamente ter filhos era uma coisa muito natural. A pessoa tinha filho e aí, beleza, ter filho. Hoje em dia, assim, uma pessoa engravidou, que maravilha, você vai ser mãe, você vai ser pai, colocar uma responsabilidade no pai e na mãe, que ele tem que abandonar completamente tudo para viver a vida apenas do filho. E aí as mães, meu filho é a coisa mais importante da minha vida. E ficou bonito isso, né? E ele explica que o seguinte, dentro de uma família não tem que ter um mais importante que o outro. Então, um casal, nasceu o filho, ele é tão importante quanto o pai e a mãe. Não tem essa, né? E aí você vê os casamentos, muitas vezes, se desmanchando, porque o casal não sabe lidar com o filho. Porque a mulher deixou de ser esposa e passou a ser apenas mãe. E aí ficou com aquela coisa, ele é que é importante, ele é que merece. E aí quando você dá uma importância tão grande a uma opinião assim, você não vai frustrar seu filho, você não vai educar seu filho, porque você está achando que ele é a coisa mais importante da sua vida. Você esquece de você, esquece do seu companheiro, para poder dar completa atenção e mimo a uma criança que acabou de chegar aqui. E esse tipo de comportamento são hoje as crianças que nós estamos vendo hoje. As gerações que nós estamos vendo hoje, gerações que não aceitam a frustração, que não gostam de ser dito não e que não aguenta problema. Tá? Os níveis de suicídios entre os adolescentes, olha esse jogo que passou aí, Baleia Azul. Quanta gente caiu nesse jogo, quanto adolescente caiu nesse jogo. Por quê? Porque não consegue lidar com as frustrações, não consegue lidar com os problemas. Quando a gente era pequeno, a gente viajava numa Brasília com 4 atrás, 5, viajava não sei quantos quilômetros com um no colo do outro. A gente era acostumado a lidar com certas frustrações. Agora nós estamos no mundo da facilidade. Você clica, não tem que esperar absolutamente nada. Clica aqui sem todas as informações. Clica aqui no Google, em 2 minutos você tem toda a pesquisa. Na nossa época a gente tinha que ir para a livraria, a gente tinha que pesquisar, a gente tinha que ficar horas na biblioteca, pegando os livros, copiando à mão, ou seja, aprendendo a lidar com as dificuldades que são postas. Então nós queremos o quê? Tirar as dificuldades do filho, que o filho não pode frustrar. Sim. O que eu quero que o meu filho, coisa que eu mais quero é que o meu filho tem que ser feliz. O meu filho, num planeta de prova e expiação, não tem ninguém que é feliz 100% do tempo. Mas essa é a desculpa que é dada dos pais, porque na verdade, os pais hoje em dia querem mostrar lá fora na sociedade um filho perfeito. Nós temos um filho problemático dentro de casa, nós escondemos a problemática, com vergonha de procurar ajuda. Por quê? Meu filho não.
Meu filho não pode ter problema. Meu filho isso, meu filho aquilo. Então, as pessoas estão querendo fazer o que Deus não fez. Um filho perfeito. Ele nos criou simples e ignorante, nos deu o livre-arbítrio e vamos nos evoluir. Mas as famílias hoje estão naquele modelo, não. Eu vou ser julgado pelo que o meu filho representa lá fora. Então, a sociedade hoje está é muito cruel com os pais hoje em dia, né? Muito julgativa de acordo com o comportamento dos filhos. Então, o que está acontecendo é isso. A frustração não acontece, o filho pede, é sempre sim, 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 sim. Os adolescentes hoje não conhecem o não. Os adolescentes hoje não conhecem as frustrações, as dificuldades. E de cada vez mais se afastando o lado moral. Por quê? O pai chega, vamos ao centro. Não vou. Não vamos levar não, que ele vai estragar a nossa noite no centro. Então é melhor ficar em casa. Então é isso que está acontecendo. Os filhos estão ficando mais fortes do que os pais. Estão tomando os lugares dos pais. Mas aí você vê, como você colocou aí, Luíde, de você criar filhos perfeitos, né? E aí os pais se sentem culpados, né? Morrem de medo de falhar com os filhos, morrem de medo de frustrar, porque o filho ou a filha passou a ser troféu dentro da sociedade. E aí o que eles fazem? Então tá. Às vezes o filho é obrigado a fazer uma faculdade que ele não quer, uma coisa que ele não está com vontade de fazer, porque o pai quer demonstrar lá fora que o filho tem um emprego bom, tem uma faculdade boa, comprou uma casa, comprou um carro, comprou isso. É isso que se senta para falar. Meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, meu filho conseguiu aquilo. E aí, esse é um comportamento doentio que está acontecendo em termos de sociedade e me admira muito. Isso está acontecendo também dentro do seio da família espírita, que deveria ter uma visão muito mais ampla e saber que essa criança está sob a sua custódia para evolução moral também, e que você está criando um filho que é um espírito que já veio de vivências passadas e ainda temos muito que trabalhá-lo as questões morais do filho. Eu vou te dar dados aqui, Leonara, que está no Google. E está assim: as informações vêm um estudo global sobre óbito de adolescentes, publicado a estimativa de que 1,2 milhões de adolescentes morrem por ano no mundo, 3 por dia. De acordo com a entidade, as principais causas de morte entre adolescentes brasileiros de 10 a 15 anos são, nesta ordem: violência interpessoal, acidente de trânsito, afogamento, leucemia, infecções respiratórias. E na faixa de jovens de 15 a 19 anos, morrem em decorrência de violência interpessoal. Acidente de trânsito vem em segundo, suicídio vem em terceiro, afogamento vem em quarto e infecções respiratórias. Você vê que o suicídio está aí, né, entre criança de 15 e 19 anos, né? As violências em famílias e tudo, mas a questão do suicídio, sabe, Eto? Nós, como espíritas, nós temos que defender no sentido de aprender a ter uma visão diferenciada, de nos desvincular de uma visão de uma sociedade materialista. A gente não pode entrar nessa onda do materialismo. A gente não pode entrar nessa onda, né, de que o que importa é o dinheiro, o que importa é o status, o que importa é a aparência, o que importa é o que você veste, o que importa... Tudo bem, você pode vestir bem, você pode querer ter uma aparência, não tem problema nenhum, mas isso não pode ser o maior objetivo da sua vida. Porque senão nós temos uma doutrina espírita falida. Nós temos uma doutrina espírita que só serve
passou a ser evangelho, né? O evangelho passou a ser assim, as pessoas acham lindo, maravilhoso as mensagens de Jesus, mas longe deles. Pessoa aquela coisa e fala assim, eu adoro essa lição do evangelho. Essa lição do evangelho, qualquer uma, não está ali para você ler e achar bonito. Ela está ali para você transformar a sua vida. Mesma coisa na doutrina espírita. Não podemos levar isso e achar que a doutrina é linda e pronto, acabou. Né? Porque a doutrina é linda sim, mas depende. Ela foi feita com o intuito de que nós pudéssemos colocar todos esses ensinamentos em prática. E a família também. Trazendo agora as problemáticas que nós estamos tendo com o casamento, com o relacionamento uns com os outros. As pessoas não estão no casamento para crescer um com o outro. As pessoas estão no casamento para que uma faça a outra feliz. Isso é uma ideia de quem? De uma sociedade materialista. E nós espíritas estamos caindo nessa. Kardec falou que o casamento seria uma marcha, né, de progresso para a humanidade. E a gente não está levando isso em conta. A relação familiar, ela serve para nós como ferramenta de evolução. E não para que nós possamos tirar uma foto familiar e colocar lá no Facebook. Olha que família linda que nós temos. Absolutamente não. Temos que olhar isso com os olhos mais profundos e principalmente nos aprofundarmos nos estudos da doutrina espírita em relação à família, em relação ao comportamento e ao relacionamento, porque estamos entrando em tempos muito difíceis, muito mais difíceis do que os nossos pais passaram, por causa da atração da matéria. Hoje tudo está aí para tirar o nosso foco da espiritualidade, porque a vida, tudo mudou. A tecnologia nos trouxe muitas facilidades, mas com isso também nos trouxe tapou os nossos olhos para a espiritualidade. Foi como se fosse um grande clarão para a humanidade, mas nós ficamos cegos com ela, esquecemos de tudo mais. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Sim, temos que ter cuidado com o que Kardec mais temeu, né? Que Kardec tinha muito medo do materialismo. Inclusive, ele disse que o espiritismo estaria ali para combater o materialismo. Para destruir o materialismo. Para destruir o materialismo. No que é o espiritismo, livro. Isso aí está em O que é o espiritismo. Ele disse, nós não estamos aqui para destruir ou para combater os católicos, os evangélicos ou qualquer outra religião, porque eles estão no mesmo caminho. Nós estamos aqui para combater o materialismo. Só que o espírita está se tornando materialista. Aí fica complicado. Ele só se torna materialista quando ele se deixa envolver por uma sociedade materialista, sem entender, sem refletir que os conceitos dele teriam que ser diferentes. Você vê um casal que começa a brigar um ao outro. Se você fosse olhar os ensinamentos da doutrina espírita, o que a doutrina espírita vai te dizer quando um casal está brigando um com o outro? Primeira coisa, o problema está com você. Veja onde a sua sombra, onde você está projetando a sua sombra. Olhe para dentro de você. Então, o casal espírita, o homem e a mulher que é espírita, eles deveriam estar ciente e pensando nisso, que quando começar os conflitos familiares, ele deve olhar mais para dentro de si para resolver os conflitos. Enquanto você está olhando para o visível, que é o outro, você não vai crescer. Enquanto você estiver olhando para o invisível, que é você, as suas emoções, as suas sombras, aí você vai conseguir vencer aquilo em você para aprender a lidar com aquela outra pessoa. E não só o espírita, né, como você falou, Ionara, está se tornando materialista, muito materialista,
Mas eu acredito também que a doutrina espírita ela é diferente das outras religiões, claro que ela é. E eu vou atrever a falar isso aqui, que o verdadeiro espírita, como né, a gente já sabe o que Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, mas o verdadeiro espírita também, ele não é aquele que vai assistir as palestras espíritas, levanta, toma o seu passe, toma sua água frutificada e vai embora para casa. O verdadeiro espírita, o espírita, ele tem uma função dentro da casa espírita. Primeiramente, a função dele é de se tornar uma pessoa melhor com aquilo que ele está recebendo. Essa é a função do espírita. Aí sim, podemos bater no peito e falar, somos espíritas. E segundo, nós também temos que começar a dar o exemplo como espíritas. Os trabalhos que a gente faz na casa espírita servem não só para nós, mas também para aqueles que convivem conosco, os nossos familiares, né, como exemplo. Que eles estão vendo que a gente está ali trabalhando, os nossos filhos estão vendo aquilo ali. Eles podem até não concordar, mas eles estão absorvendo aquilo ali. É de muita importância isso. O trabalho, eu não gosto de chamar trabalho voluntário, porque a casa espírita não precisa de voluntário. Porque o voluntário você faz quando você quer e quando você pode. A casa espírita precisa de trabalhadores que estão ali com responsabilidade. É isso. São as 5 causas que eu acho que são as que causam mais o divórcio, né? Uhum. A diferença de prioridades e expectativa. Quando um casal não tem nenhuma prioridade e expectativa, automaticamente o divórcio já está na porta, né? Ou tem prioridade e expectativas bem diferentes um do outro. Agora, um casal espírita, qual deveria ser a prioridade deles? É verdade, Onara. Hoje está se perdendo, né? As prioridades. As prioridades estão muito confusas. Uhum. O casal espírita, a prioridade dele é ser materialista, né? Então, aí fica um problema, né? E qual que é a segunda, Edson? A segunda são as questões financeiras, Onara. As questões financeiras, né? Que afeta o casal espírita também. Porque aí, sendo materialista, claro que ele vai afetar. Exatamente, é outra coisa da questão do materialismo. Né? Mas também tem uma questão mais importante da gente debater sobre isso, porque existem também dentro das questões financeiras casais, ou o homem ou a mulher, com alguma disfunção financeira muito grande, ou seja, mulheres ou homens que gastam demais da conta. E isso é um problema, porque quando um ou outro gasta além do que o casal pode, isso vai gerar um problema sério, né? Vai gerar umas questões muito difíceis de lidar com elas, porque aí entra de novo o que a gente falou, se o casal estiver atento, ele vai lembrar o quê? Que essa pessoa que está gastando demais, ela vai ter que assumir e ver isso como um problema, que é um problema sério. E aí ela tentar se conter com aquilo e tentar fazer o quê? Uma reforma íntima, como a doutrina espírita nos diz. Mas ela não. O problema é que quando entra nessas questões de uma pessoa gastar demais, a pessoa que gasta demais, eu estou falando demais, tá, gente? Entra nas questões do eu não estou errada, quem está errado é você. Eu não estou errado, quem está errado é você. Agora, trazendo para o outro lado, tem a outra questão quando um dos cônjuges são extremamente avarentos. Então, a pessoa, não é que ela gasta demais, mas o outro, qualquer coisinha que ele gasta, que a esposa gasta ou que o marido gasta, a pessoa fica ali de cima, porque ela é avarenta. Aí nós vamos trazer que o quê? Que vai haver o quê? Um problema entre o casal. Esse problema é o dinheiro? Não necessariamente. Por detrás do dinheiro tem uma sombra a ser trabalhada e o casal se recusa a trabalhar essa sombra. Porque o homem ou a mulher, nesse caso, que pode ser avarento ou avarenta, deveria reconhecer em si um problema. E aí trabalhar isso. Então, as questões financeiras realmente é um grande empecilho. E a terceira, Ionara, são os vícios, que eu vou abrir um parênteses, que é o alcoolismo, as drogas, a pornografia,
jogo ou qualquer outro tipo, Ionara? Isso realmente... O álcool é o primeiro, né? O álcool, né? Claro, porque o álcool é sociável, né? Nós vemos aqui, nós temos o trabalho de magnetismo, quando a gente faz um curso com 30 pessoas, não fica nenhum para trabalhar no trabalho de magnetismo no passe, porque ninguém quer deixar de beber. Ninguém quer fazer o sacrifício de deixar de beber. Entendeu? Então o álcool se tornou parte da família espírita, né? Por quê? O que eles falam? Se come carne, nós podemos beber. Certo? Então, mas o homem vem comendo carne desde quando ele era Neandertal. Certo? Então, isso é um alimento. Não estou defendendo quem come carne, tá, gente? Eu só estou falando uma diferença. Entendeu? Então, o álcool, ele entrou... Qual o benefício do álcool? Qual o benefício da cerveja? Do uísque. E o álcool também mexe com os neurônios, com o comportamento da pessoa, Sim. né? Uma carne não faz isso. Exato. Não mexe. Se você comer um boi inteiro... Mesmo se você comer um boi, você não vai sair por aí com comportamento de agressivo, ou batendo nas pessoas, ou dirigindo. Você dirigiu bêbado de tanto que você comeu carne. Não. Exato. As questões não mexem com a sua capacidade mental ou emocional, e o álcool mexe. Sim, sim. E isso é uma coisa extremamente aceitável dentro das famílias, né? Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. O álcool é mais repreendido, mas todo mundo bebe do mesmo jeito. Não tem, né? Não tem diferença. Por quê? Porque sem o álcool não há o quê? A interação social. Sem o álcool não há diversão. Sem o álcool, para a pessoa que bebe, não há felicidade, no caso. Então, o álcool, ele é o agente número 1 aí, né, de vários problemas dentro de família. E vou ser um pouquinho atrevido e falar também, né, que todos aqueles que bebem álcool estão contribuindo com uma indústria que vem destruindo famílias em todos os 4 cantos do mundo, matando centenas de milhares de pessoas. Entendeu? Então a gente tem que focalizar nisso como espíritas, né? Porque somos espíritas, que o álcool não tem necessidade em nossas vidas. O álcool, ele não tem esse poder de nos fazer mais sociáveis, de nos fazer mais queridos, de nos fazer mais penetrante em grupos de amizade. O álcool não tem esse poder. Isso é uma ilusão. Nós temos esse poder, nós temos essa condição e nós não precisamos do álcool. A segunda é a droga, e a terceira que eu gostaria que vocês falassem sobre a pornografia, né? Hoje a gente vê com a própria propaganda, né? Cigarro com as mulheres bonitas fumando, ou com álcool, com o próprio álcool, né? Festejando como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo, né? Mas o marketing faz isso com você, porque no fundo, o que todo mundo procura é a felicidade. Então, se a pessoa quer vender um cigarro, os pessoas que fazem marketing, eles estão formados, estão estudados em comportamento humano. Então, eles não vão pegar São até psicólogos. Exato, eles não vão pegar um cigarro e colocar na mão de um ranzinza fumando. Eles vão colocar uma pessoa muito feliz com cigarros. Olhos de cerveja, os comerciais de cerveja, eu começo a ver, eu dou risada dos comerciais de cerveja. Na festa, na porque beirada da praia. Porque tá sempre com uma mulher bonita, né? Num lugar bonito. Num lugar bonito e uma felicidade. Então, o que eles estão vendendo? Felicidade. Como você quer felicidade, eles te induzem mentalmente que se você beber, você vai viver aquilo, né? Aquela felicidade, né? E, ao mesmo tempo, assim, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Agora, a pornografia dentro do meio da família se tornou um problema, porque o que poucas pessoas não entendem é que a pornografia também é um vício. Por isso que ela colocou vícios, entre os vícios eles listaram a pornografia. O que você define uma coisa como vício? Quando você faz uma vez, faz 2, faz 3, daí você sente o quê? Necessidade. É a constância do ato e não a quantidade do que você faz, que é o vício, viu, gente? Se eu bebo um copo de cerveja por semana, eu sou alcoólatra. Sim.
Não é a quantidade que você bebe que você faz alcoólatra, e sim a constância. Se eu bebo um copo de cerveja toda semana, eu sou um alcoólatra. Se eu vejo pornografia uma vez por mês, todo mês, eu sou viciado em pornografia. Exato. Exatamente. Então, aí você vê que o que as pessoas não entendem é isso, elas veem uma vez, elas não estão atentas de que isso vai se tornar um vício. E aí elas assistem uma vez, assistem duas, assistem três, assistem quatro. Quando ela, de repente, ela é chamada ao computador. É interessante isso. É como se ela não conseguisse ficar longe. É uma força, assim como a força daquele que joga, daquele que é alcoólatra, é algo assim extremamente forte. Aí a pessoa tem que reconhecer que ela está com um problema de um vício. No caso, procurando ajuda de um profissional. E ele entender que quando ele sentir vontade de ir para a pornografia, né, essa vontade é porque ele está com um problema na área do vício da pornografia. Então, ele tem que lutar contra aquilo. Ele tem que fechar o computador, ele tem que dormir, ele tem que procurar ter sexo com a esposa ou com o esposo, ele tem que fazer outras coisas e entender que aquilo é uma sombra que ele criou, um vício que ele criou e que precisa ser ainda vencido. Entendeu? Então, assim, a pornografia, a pornografia está crescendo cada dia mais porque as pessoas não estão levando em consideração que esse é um problema que leva ao vício. Não estou dizendo que você nunca possa assistir um filme ou outro de pornografia, não estou dizendo isso. Se você quiser assistir com o marido, com a esposa, com quem você quiser. Agora, se você começa, toda vez que você tiver relação sexual, você precisar da pornografia, já virou um vício. Não se você toda vez qual é o problema que eles definem, por exemplo, o alcoolismo? Se você vai numa festa e não consegue se divertir, se não tiver o álcool, você é considerado um alcoólatra, né? Então, lembra que o vício é aquilo que você necessita para fazer, não passa a ser, não é só um prazer mais, é algo que você necessita, porque se você corta da sua vida, há um problema, né? Então, claro que isso vai dar problema no casamento, né? E isso vai gerar outros tipos de mal-estares dentro da família, né? Gera. Gera. Se não tiver a química... Não, mas não é isso. Não é a química, não é a química. É como o conflito sexual num casal, ele vem primeiramente por falta da comunicação. Se você é casado e não está satisfeito com o seu parceiro, fale com ele. Você tem que falar. Você tem que virar para ele e falar, olha, a gente pode fazer isso? A gente pode fazer aquilo? O que você acha disso ou daquilo? A comunicação é extremamente importante. Porque se você não falar, a não ser que o seu parceiro seja um médium ou um telepata, ele não vai ter condição de entender o que está acontecendo. E o que acontece? Aquilo vai, eu tenho vergonha, não quero falar porque eu não quero envergonhá-la ou envergonhá-lo. Eu não quero falar porque vai afetar nosso relacionamento, mas na verdade já está afetando. Se você não falar, é pior, né? E existe também as questões do conflito sexual, até no apetite sexual, né? Às vezes o homem ou a mulher tem um apetite sexual maior um do outro e isso gera conflitos. Porque a pessoa fala, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu não posso, hoje não, amanhã não. E as pessoas acabam dando menos importância ao ato sexual. E o ato sexual dentro de um relacionamento, ele é extremamente importante. Precisa haver as questões, o ato sexual, porque isso gera
uma intimidade, isso gera um elo, isso é saudável quando é feito, obviamente. Sim, o ato sexual dentro do relacionamento é o combustível que inflama que mantém viva aquela relação. Eu acho que a gente está ainda num estado evolutivo que ainda precisa de sexo entre nós. Não, sexo é necessidade, e sexo também faz parte, e sexo é sim prazeroso, né? É uma recompensa dada por Deus para os seres humanos. É uma não precisa recompensa. ficar com vergonha não, porque o sexo é necessário. Sim. Essa energia trocada saudavelmente, com amor. ela faz assim maravilhas. Outro dia uma pessoa veio conversar comigo e ele falou: Luigi, eu conheci o amor da minha vida, só que não posso casar com ela ainda porque eu estou no meio de um divórcio, isso, mas nós estamos tendo um conflito porque eu não estou tendo relação sexual com ela. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele virou e falou, não, porque eu acredito que a relação sexual tem que acontecer só depois do casamento. Aí eu expus para ele a doutrina espírita. Eu falei, olha, a doutrina espírita nos ensina que o ato sexual tem que ser feito com amor. Exatamente. Não é o casamento. Você não tem que esperar o casamento. Se você ama aquela pessoa, se você respeita aquela pessoa, se você, vou falar aqui, se você quer por aquela pessoa, Se importa. se você se importa por aquela pessoa, o ato sexual faz parte dessa relação. Ele é extremamente importante. Isso. É E o as combustível. mulheres, e o problema que nós vemos também, que gera essa incompatibilidade, é como a menina foi criada e como o menino foi criado, né? O menino sempre foi incentivado ao sexo e a menina não, sempre foi mais incentivada a retrair as questões sexuais, né? Então, isso faz com que no inconsciente a mulher infelizmente se retraia um pouco dentro do sexo, mesmo no relacionamento com o marido. E aí o marido começa a ficar frustrado, né? Isso aí eu estou dando só um exemplo, pode acontecer dos dois lados, tá, gente? A mulher não corresponde, a mulher ela não demonstra para o homem o quanto ela está feliz de estar com ele, de quanto o ato sexual também é bom para ela, o casal não inova, não se comunica, não fazem coisas diferentes, o sexo é bom para os dois, né? E a mulher reprimida, e aí ela não entende, aí nós vamos entrar novamente, que em todos os fatos nós vamos ver que são as questões do quê? Das sombras. A mulher precisa ver que o problema está com ela, que ela precisa realmente de mudar o seu comportamento sexual. Aquele pastor evangélico, né, fazendo um grande sucesso aí nas redes sociais. Por quê? Porque ele está falando de uma coisa que ninguém está falando. Ninguém fala, é público. E as questões sexuais, elas devem ser ditas, devem ser faladas, tá? Porque uma mulher deve sim se arrumar, deve sim esperar o homem com carinho, com beleza dentro de casa. O homem também tem que dar, né, o seu charme, tem que haver romantismo dentro de um casal, tem que haver bom dias, tem que haver beijos, tem que haver abraços. A gente não pode deixar de perder isso. Então, esse pastor, por exemplo, então, diz, o que ele fala são coisas básicas do dia a dia que estão o quê? Se perdendo, né? A mulher já não quer mais seduzir o homem, né? O homem se frustra e aí começa a olhar pornografia, começa a olhar outras coisas lá fora, e aí você vê que isso é o quê? Um problema relacionado à sombra. Não pode haver um exagero da sexualidade também. Um deve conversar com o outro para entender que às vezes um tem mais apetite do que o outro tem de mais, o outro de menos, então eu dou um pouquinho a mais, você dá um pouquinho a menos e nós dois, aí a gente se encontra. Então tem que haver o quê? Mudança interna de cada um, para conseguir enxergar o que ele pode mudar para fazer aquele relacionamento ser mais harmonioso. Sempre lembrar, tratar um ao outro como se fossem visitas dentro de casa. Quando a visita chega na sua casa, como é que você trata a visita? Você não trata ela super bem? Trate o seu marido desse jeito, trate a sua esposa desse jeito todo dia e você vai ver
como que esse conflito Existem também, né, Luiz, aquele marido que é grosso toda a vida, dá patada na esposa, uma atrás da outra, mas à noite quer, né? Quer, ou de dia, mas na hora do ato sexual ele quer. Ele não cultiva, né, as questões de brincar com os filhos, de tratar a mulher bem, de tentar fazer a diferença na vida dela, né? Então tem esse fato, e hoje em dia a mulher é extremamente cansada com o filho, trabalhando fora, fazendo tudo, e o homem só trabalha fora, e ele tem uma energia diferente da mulher. Então o homem também começa então se eu quero sexo mais vezes ao dia, que tal eu chegar em casa? Que tal eu arrumar uma cozinha? Que tal eu ajudar a cuidar das crianças? Que tal eu ajudar a fazer a janta? Dividir as tarefas, que aí a minha esposa também não vai estar sobrecarregada, né? E a mulher também, né? O marido está chegando, poxa, passa um batonzinho, arruma o cabelinho, vamos manter esse romantismo, que ele é importante. E a quinta e a última é a comunicação ineficaz. Aí é o que o Luiz começou a falar. A comunicação realmente, porque a pessoa fica com vergonha, ou porque o que a Ionara disse, eu fui educada dessa maneira, eu fui educado dessa maneira, entendeu? Então, eles se esquecem que a comunicação é o meio mais eficaz de se resolver em futuras brigas dentro da família. Exato, e às vezes... E não só entre o pai e a mãe, mas como com as crianças também, tá, gente? Às vezes, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas a personalidade masculina, às vezes, eles têm uma certa dificuldade em querer sentar para conversar. Não é, Edson? Nossa Senhora. Mulher está mais aberta e quer mais isso, às vezes, do que o homem, né? Vocês falam demais até. Pois é, mas isso é o problema. A mulher tem mais necessidade disso, e às vezes o homem peca nesse sentido, de que a conversa pode sim salvar um casamento, mas é uma conversa franca, sincera. Você pode dizer, por exemplo, posso dar um exemplo para vocês do que é uma conversa sã? Claro. Um dos problemas que existe dentro do casal é uma coisa chamada ciúmes, né? Não existe? Existe. Então aí o que acontece? Então nós vamos tentar, se a mulher ou o homem, isso acontece dos dois lados, estão com ciúmes. Qual é o tipo de conversa que eles têm quando eles estão com ciúmes? É assim, né? Você olhou para ela, eu vi que você se comportou de uma forma assim ou assada, né? Ou então, um ou outro do casal, de uma hora para outra, amarra a cara, vira a cara para lá. Aí quando você foi ver, depois de não sei quanto tempo, é porque você botou um like na foto de fulana, né? ou de ciclano, né? Eu vi que você deu isso, que você deu um like, que você fez isso. Mas o que tem eu botar um like na foto? Não, você não pode, para que você está botando um like na pessoa? E aí começa, né? Aqueles argumentos, e os dois começam a não brigar, não a se comunicar, a brigar um com o outro, baseado no fato dos ciúmes. Qual seria, então, a forma honesta e sincera de conversar sobre isso? É assim, meu bem, eu estou morrendo de ciúmes de você. Seja sincero, né? Não é? Olha como é que a gente complica. Meu amor, você é tão lindo, você é tão linda, vem cá, você sabe que não tem outra pessoa na minha vida? Porque eu vi, eu achei que você olhou para ela de uma forma, não, meu amor, não olhei não, e aquelas coisas, né? Então, realmente, um casal ciumento, mulher ou ciumenta, ele começa a criticar um comportamento do outro, mas sem assumir para si que tem ciúmes. Então a pessoa fala assim, mas você é muito ciumento ou muito ciumenta. Eu? Não, isso não é ciúmes, isso é lealdade, isso é, sei lá, qual são as palavras que a gente inventa para disfarçar o quê? Novamente uma
sombra. Então, seria muito melhor nós termos conversas sinceras, honestas dentro do relacionamento, né? Ao invés, às vezes a mulher ou o marido chega em casa, estão nervosos, isso é porque um está cuidando dos filhos mais do que a outra, e aí a mulher, em vez de sentar com o marido, fala assim, olha, vamos aqui conversar, eu estou podre de cansada, eu não estou aguentando mais esse ritmo. Não, ela fica irritada e aí você não presta, você não vale isso, você não ajuda. E aí, isso aí não é comunicação. Então, isso aí é o resultado da falta de comunicação. Exato, porque o diálogo ele é uma arte. E o homem tem que aprender a participar dessa arte. Ok, eu vou falar, tanto é que tem uma regrinha muito simples que deve ser usada por todo casal, que toda vez que você começar com um diálogo, e isso serve também para filhos adolescentes, tá, gente? Você sempre começa falando eu. Você sempre começa com a palavra eu. Eu me sinto desvalorizada. É diferente do que você dizer assim, você não liga para mim, você não me valoriza. Porque o você tem som de ataque. Agora, quando você diz eu, você não está afirmando que aquilo é verdade. Você está dizendo que aquilo é a sua verdade, é aquilo que você sente. E essa verdade é importantíssima de ser dita, porque o outro, ele precisa saber da sua verdade. Ele precisa saber que aquilo não é a verdade, mas ele é aquilo que você sente, é como você vê. E as pessoas não estão. Então, você é isso, você é aquilo. Aí a pessoa, ao invés de querer refletir e dialogar sobre aquilo, ela vai achar que ela está sendo atacada, né, Edson? Então, chegou aí os 5 motivos, né? Muito bem, gostoso de ouvir, né, sobre a família, né? Um tema que está na moda agora, né? Esse assunto que a gente às vezes está se perdendo entre família, mas eu queria agradecer a você, Ionara, por sua participação, por mais um podcast. Eu que agradeço, Edson. A você, Luigi, muito obrigado pela sua participação. Prazer é todo meu de estar batendo esse papo maravilhoso aqui, aprendendo sempre e tentando compartilhar um pouquinho aí desse assunto maravilhoso. Luigi, você bem falou, nós todos estamos aprendendo nessa vida, né, de cada dia. E para aqueles que gostaram, que eu tiver alguma crítica, manda um e-mail para a gente, que é o podcastbss@gmail.com. E se alguém vê alguns dos nossos podcasts nas redes sociais, por favor, dá um like, faça um share entre os amigos, e você vai estar divulgando a doutrina espírita. Eu sou o Edson, muito obrigado, até a próxima.